Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para mais um videozinho nosso, aquele do nosso estudo diário, onde a gente vai estar falando aí dos movimentos do preço no dia, tratando um pouco mais das áreas de supply e demand, da área de suporte e resistência, qual foi a movimentação do preço, né? E com isso deixar vocês cada vez mais craques para estarem operando no mercado financeiro, sem depender de indicador, sem depender de nada, apenas olhando o que o preço está fazendo, né? Antes eu não queria deixar aqui para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que devem, para que a gente possa estar atingindo mais pessoas e dessa forma o YouTube vai entender isso e vai compartilhar esse vídeo com bastante gente. Sem mais enrolação, bora pro gráfico. Primeiro a gente vai estar falando aqui do que o preço fez hoje, quais são as expectativas, né? Porque eu vejo que teve pessoalzinho no grupo ali falando, bateu meta, 9,15, já estava meta batida, atingiu o resultado. Eu também hoje consegui pegar a meta logo cedo. Por quê? Porque a gente tem que saber exatamente o que esperar do preço e não ter expectativa, certo, pessoal? A gente tem que ter o quê? Viu a decisão, viu o que o preço está fazendo, toma a decisão e executa. Sabe qual que é o risco, sabe qual que é a meta, e aí é questão de tomar o risco para chegar no resultado. Então hoje, falando um pouquinho aqui do preço, o que foi que aconteceu hoje no preço? A gente tinha essa zona marcada aqui, que a gente deixou no estudo de ontem, né? E foi exatamente aonde o preço abriu. O preço ele abriu nessa região aqui e já fazendo uma subida. E o que eu falei logo cedo no grupo? Quem ficou esperto, quando o preço abriu nessa região aqui, e ele abriu aqui, testou para baixo, não conseguiu romper o fundo, era só ter colocado uma compra nessa linha verde, alvo aqui, tá? E exatamente o limite. Ah, Emerson, por que o alvo é aí e o alvo não é lá em cima? Porque vocês têm que entender como que funciona a estrutura do mercado. Como que ela é? O mercado ele vinha numa tendência de alta, né? E aí ele falhou. Houve uma rejeição aqui, ó, extremamente forte, que inclusive criou-se uma zona de supply, uma zona de oferta muito forte. E aí o que adianta você comprar o preço aqui, querendo que ele vai aqui? Não é o que você quer. O preço faz o que ele quer. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? Quem dormiu comprado aqui e o preço abriu aqui, saiu comprando, fazendo preço médio, né? Para puxar esse preço médio para baixo. Para quê? Para depois chegar na zona de oferta, vendedora, sair vendendo. E aí não segura o preço. E aí quem está apostando na compra vai achar que fez esse que no preço, o mercado está subindo, vai comprar aqui. Aí vai acontecer o quê? Toma na cara. Toma na cara e o mercado derrete. É isso que acontece. Então vocês têm que ter a expectativa do que o mercado vai fazer. E a expectativa era o quê? Lembra que eu falei? Ele abriu uma zona de fundo, tá? Mas ele já vem, ó, segurando. O que o mercado fez? Ele só foi aqui buscar liquidez para descer. Ah, não tem aqui, ó, entrada na perda da mínima do candle, stop aqui em cima, alvo aqui embaixo, ou deixar andar. Por quê? Porque agora ele vem para romper, e é isso que vocês têm que entender. Eu até falei hoje no grupo, e fiz um post lá no Instagram, que até está aqui embaixo, vocês podem entrar lá no Vida de Trader 2, dizendo que o quê? Esse movimento aqui, ó, que o preço fez, ele voltou a buscar liquidez e não conseguiu vencer o topo. Quando ele voltar, jamais, vocês jamais vão entrar comprado aqui nesse movimento. Por quê? Porque a hora que ele vai
romper e vai fazer isso aqui, ó. Todo mundo vai chegar aqui no fundo, vai querer comprar. E aí o preço sai estopando, preço médio, estopando, preço médio, e aí quebra a conta. É isso que acontece. Por quê? Porque não entendeu o contexto do mercado. Então, depois que o preço fez isso, que vocês entenderam o contexto do mercado e começarem a acreditar nas zonas, vocês vão ver que o trade fica muito mais tranquilo. Hoje foi uma bobeira, hoje eu fiz a meta dobrada no teste da mesa proprietária. Até vou mostrar aqui para vocês rapidinho, ó, relatório de performance. 4 dias de a meta é R$800, estou com 4 dias de operação, já com R$404, tá? Hoje até o dia foi curto, a meta era pequena, só dei uma esticada de R$60 e acabei saindo, não estiquei. Poderia ter ficado no trade e ter feito gordura, mas é um passo de cada vez. E aí o que acontece? Vocês têm que, aí vocês conseguem entrar no trade com mais tranquilidade. Então, pessoal, comece a entender o movimento do preço, aonde são as regiões que o preço segura, prestar atenção nos candles. O candle diz o que é para fazer, tá? E aí vocês não vão errar. Então, prestem atenção nisso, combinado? Então, você falando um pouquinho agora dos estudos, vamos preparar o nosso gráfico para amanhã. A gente teve umas mudanças de polaridade aqui, ó, porque aqui assim, ó, o preço quando ele cai agora, essa região aqui, ela vira região de supply. Tá? Só que não é mais ela. A gente vai ter novas regiões. Essa aqui também é uma região de supply, só que não é mais ela. O que a gente vai descobrir agora? Isso aqui, ó, que eu vou explicar para vocês. A gente apaga essa aqui, apaga essa aqui. E a gente tem o que aqui? Drop, base, drop, base, drop, base. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem as regiões marcadas aqui, ó. Essa região e essa região, que são as regiões aonde são as ordens presas, que aí a gente consegue ter no gráfico aonde que serão as melhores lugares para a gente operar. Então, o que a gente faz aqui? Essa região aqui. Vamos deixar marcado aqui. Essa regiãozinha aqui do meio. Depois a gente tem essa outra aqui. Que também é uma região importante. Tá? E por que a gente marca essa região? Como que é o detalhe da gente marcar essa região? Ó, o que vocês têm que entender é isso aqui, ó. A marcação da região. O que é importante marcar? Aonde tem o candle de ignição, ó, opa, o candle de força vendedora, esse cara aqui, ó, o preço chegou, segurou, aí deu ignição, isso aqui foi só um pullbackzinho, aí segurou, aí deu outra ignição, entenderam? Então esses são os pontos, tá? É zonas, né, pessoal? Aí vocês têm que entender a questão dos candles, o estudo dos candles e prestar atenção no que o gráfico tá mostrando. Aqui essa região ela continua. Eu tinha marcado eu tinha deixado acho que na primeira aula. Eu tinha falado dessa região aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês aqui no 30 minutos. Olha aqui, ó, esse candle. Eu falei, o preço ele vai buscar order block, o preço tende a voltar a buscar. É impressionante. E ele voltou lá, foi lá exatamente na order block, lá de trás, lá do dia 12, foi lá buscar. Então, e agora a gente está numa região que vocês precisam prestar atenção, que é isso aqui. Tá? Olha aqui. Região de 50% do preço. Então, a gente está no metade do caminho. A gente tem regiões importantes aqui. Tá? E esse fundo aqui. São duas regiões perto uma da outra. Então, o que eu vou fazer? O que eu fiz? Essa região aqui, ó. A gente deixa marcado no 30 minutos.
que é o 61, eu vou deixar marcado com a linha amarela. Por que a linha amarela? Para vocês, é uma região de demanda, tá? Só que, para não ficar muita faixa verde e não confundir vocês, eu vou deixar ela aqui, porque vocês podem perceber o quê? Entre essa zona aqui e essa zona aqui, essa região aqui é o 50%, tá? Então, muito cuidado, porque o preço ele pode fazer o quê? Ele pode vir aqui, testar os 50 e depois ir buscar aquela outra região. Fazer o famoso inducement, né? Induzir as pessoas ao erro da venda para voltar a subir. Para amanhã, então, a gente tem essa expectativa, esperar o preço abrir. Se ele abrir rompendo essa região aqui para cima, é esperar ele chegar nessa região para vender. Se ele abrir rompendo para baixo, esperar a volta para fazer a venda. Sempre de que forma? A venda sempre vai ser próxima dessa região aqui. E se vocês fizerem isso, vocês não vão ter erro. Então, prestem atenção nessa região aqui. Então, esse aqui é o estudo do índice para amanhã. Dólar, vamos dar uma falada no dólar. Dólar também foi a mesma coisa, ó. O dólar hoje ele abriu, vou botar no 15 minutos aqui, que é os nossos estudos. Ele abriu testando essa região aqui e foi fazer o quê? Buscar liquidez na zona. E aí é a questão que eu sempre falo, que tem que ter, começar a acreditar. Bateu na linha aqui, não quer entrar aqui, tá com medo, o que vai acontecer? Espera o candle fechar. O candle fechou, esse outro candle aqui, ó, testou para baixo, não conseguiu chegar aqui, compra aqui, ó, compra aqui, stop abaixo da mínima e deixa o preço andar. Olha o que ele fez. Foi um trade fantástico. Fantástico hoje. Hoje eu estava focado no índice, acabei não vendo esse movimento aqui. Eu fui entrar no dólar aqui no final. Aqui, ó. Nesse candle aqui. Eu entrei aqui, ó. Porque ele mostrou rejeição nesse pavio. Quando abriu esse candle aqui, ele não conseguiu chegar nem nos 50%. Aí eu fiz um scalp de 2,5 pontos nessa esticada que ele deu aqui. Foi onde eu acabei finalizando a meta do dia. Tá? Então, dólar, o que a gente mantém para amanhã? A gente mantém essa região aqui, a gente só vai atualizar um pouquinho ela. A outra se mantém, que ela não foi testada ainda. Aqui a gente tem o que? A gente tem essa zona renovada para cá. A gente tira essa linha amarela. Tira essa linha amarela, que essa é uma linha na referência de amanhã. A gente tem essa região aqui. Vamos deixar essa daqui. Que é uma zona que pode ser testada. E aqui embaixo, deixa eu dar uma olhada no 30 minutos aqui, se ele me dá alguma coisa. Ele dá essa região aqui, ó, que eu vou apagar esse aqui. Copia, cola e vira uma zona de demanda. Essa região aqui, ó, que é uma região importante, que foi onde ele deu um start também, tá? Uma região mais... Na verdade não, essa daqui, ó. Essa aqui. Que é onde teve reversão de polaridade, ó. Ele segurou aqui. Voltou, depois ele rompeu, segurou, bateu, segurou, voltou, rompeu, segurou. Foi e tá segurando aqui. Então, essa região aqui, ó. Isso que vocês precisam entender, tá? Enxergar essas regiões assim, que são as regiões que o preço segura. Beleza? Vou ficando por aqui, pessoal. Tenham todos uma excelente noite, um ótimo final de dia e um ótimo pregão amanhã. Grande abraço a todos.